fazer a transição de tratamento curativo para o fim da vida é uma parte muito importante desses cuidados. Quando eu entendo que acabou o processo de cura, mas eu tenho um longo trabalho de cuidados paliativos pela frente, eu entendo que essa cura também vem. Só que ela vem de outra forma, não necessariamente através de questões dadas por médicos, por medicamentos, enfim. Essa cura, ela vem com o equilíbrio de corpo, mente e espírito. É isso que nós temos que observar agora. Esse paciente, ele precisa se curar desse momento para frente no todo. E não só da doença que ele se mostrou no início. De um fígado, por exemplo, de um câncer de mama, de uma doença crônica X. Esta equipe que vai ajudar, essa equipe de cuidados paliativos que vai proporcionar a esse paciente, a esses familiares, a estruturar e a observar que mudanças vão acontecer. E essas mudanças, elas são físicas, elas são psicológicas, elas podem ocorrer ou durante o processo de transição ou apenas no fim da vida, elas podem ser gerenciadas, mas o importante é que elas sejam adequadas para cada fase do tratamento. Então, vamos entender. Quando eu inicio um tratamento de um paciente em cuidados paliativos, eu não estou trabalhando com finitude desse paciente, não. Eu tenho muito tempo com ele. Eu tenho muito a fazer com ele. E é isso que nós precisamos entender. É tirar esse mito, esse peso de que o paciente paliativo vai morrer. Não, o paciente paliativo não vai morrer. O paciente paliativo vai ser cuidado em cuidados paliativos. O paciente, ele vai ser acolhido, né? Porque paliativo vem de pallium, de manto, né? De acolhimento. Isso vem lá da Europa, né? Quando os cavaleiros iam para as batalhas e eram colocados nele um manto de proteção, porque eram lugares muito frios e eles precisavam se proteger do frio. Nós também precisamos proteger os nossos pacientes da frieza, do medo, da solidão de se ficar assustado com os cuidados paliativos e falar assim, não, cuidados paliativos eu não mexo com isso. Não, nada disso. Coloca o manto, vamos trabalhar com isso, porque eu tenho muito para fazer por esse paciente. Anos de trabalho muitas vezes. Essa equipe também, ela pode ajudar os pacientes a lidar com suas preocupações e com as suas questões emocionais. Como, por exemplo, deixar os entes queridos o seu legado, trabalhar os seus relacionamentos, por exemplo, até o fim da vida. Eu tive um paciente em cuidados paliativos que quando ele estava bem pertinho já da finitude dele, ele quis se casar com a esposa que ele já vivia há 35 anos. E foi um momento muito bonito, né? Ele quis trabalhar e presentear essa esposa com um sonho que era dela. E ele sempre falava que não tinha tempo para isso. E aí, no final desse processo, ele pediu para a família fazer um casamento. E esse casamento foi feito no hospital, com todos os familiares que lhe eram caros. Então, todos fizemos parte disso.
Até eu fui convidada, porque eu também fiz parte desse movimento. Tudo isso faz parte do equilíbrio emocional para a partida, para a finitude desse paciente. E ele tem esse direito. E a família bem estruturada consegue passar por isso também. Outra coisa que a gente precisa deixar clara: os cuidados paliativos, eles podem apoiar também os membros da família, né? Esses entes queridos emocionalmente. E também entender que quando há necessidade de se interromper um tratamento curativo, o luto e a transição para um hospice, por exemplo, que é um hospital onde se vai cuidar de cuidados paliativos, Cicely Saunders foi quem criou o primeiro hospice lá na Inglaterra e falou a primeira frase, né, de dignidade, que esse paciente tem que ser olhado como um todo. Muitos pacientes preferem ir para hospices, onde vai ser tratada uma dor física de uma forma mais pontual. Nesses casos, a família tem o ir e vir nesses lugares. E a estrutura para que a família consiga trabalhar bem esse caminho, e até mesmo do cuidador, necessita muito de um contato psicológico e social. Vamos entender agora quais são os princípios que a gente trabalha em cuidados paliativos? Olha que interessante, ó. Respeitar a dignidade e a autonomia do paciente. Se ele consegue ter autonomia de escovar o dente sentado com um copinho de água do lado, é a autonomia dele. Não vamos tirar isso dele, não. Nós precisamos respeitar o momento dele. Se ele consegue, depois de ser colocado na cadeira de banho, tomar o seu banho sozinho, mesmo que ele demore, vamos respeitar essa autonomia que ele tem. Nós não devemos tirar a autonomia dos pacientes. Interessante observar que nós temos que honrar o direito do paciente de escolher entre os tratamentos, incluindo aqueles que podem ou não prolongar a vida dele. Nós precisamos entender isso. Às vezes, eu escuto frases da seguinte forma: mas ele poderia ficar muito mais tempo comigo, Carmela. E ele preferiu parar com isso. Ele não quer mais fazer esse tipo de tratamento. E aí a gente volta lá na autonomia do paciente. Às vezes o paciente me fala assim: Carmela, tomar aquela medicação que me deixa dormindo o dia todo, me dá diarreia a noite inteira, eu passo 20, 30 vezes indo ao banheiro à noite. Isso não é vida para mim. Eu tenho que respeitar a qualidade de vida desse paciente. Observando também que a vida, ela precisa ser prolongada com qualidade de vida. E não deixar um paciente sem essa qualidade de vida, entubado, adormecido, longe da família, e que não vai trazer nenhum benefício de cura para ele. Precisamos identificar também os objetivos dos cuidados de saúde a partir do ponto de vista do paciente. Promover controle impecável da dor e dos outros sintomas de sofrimento físico. Nada melhor do que a família para observar se ele está sofrendo ou não. Comunicar à equipe médica. Reconhecer
avaliar, discutir, oferecer acesso aos serviços para o atendimento do psicólogo, das questões sociais e das questões espirituais. Precisamos proporcionar o acesso ao apoio terapêutico. Nós precisamos abranger esse espectro de vida como um todo, né? Através desse tratamento de final de vida, que pode sim estar chegando, nós precisamos, até esse momento, proporcionar qualidade de vida para ele. E não deixá-lo sentado num cantinho esperando a morte chegar. Até a morte chegar, eu preciso proporcionar boa vida, qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Organizar os cuidados de modo a promover a continuidade dos cuidados oferecidos, tanto para o paciente como para a família. Esses cuidados, eles podem tanto ser realizados no hospital, como você pode trazer o seu familiar no consultório, como pode ser em casa ou mesmo numa instituição de saúde. O importante é que o paciente tendo autonomia ou a família tendo condições de cuidar desse paciente. Como era feito antigamente, morríamos em casa. Morríamos junto com os nossos amados. Isso é o que fala hoje os cuidados paliativos. Nós temos sim condições de cuidar dos nossos. Eles nasceram com nós e vão morrer conosco. Isso é muito importante. Manter uma atitude de suporte educacional a todos os envolvidos nos cuidados com o paciente. Entender que esse processo de honra, de autonomia, parte do paciente, mas faz parte de um legado que é deixado para a família também. E quando esse paciente parte em casa, essa é uma foto antiga, espanhola, de um pintor espanhol, que mostra exatamente isso. A pacientezinha partindo de casa, porque era assim que era feito. Aguardavam a finitude com tranquilidade, não existia desespero. Por quê? Porque viveu-se bem. Isso é o mais importante. Se eu vivo bem com os meus, eu tenho paz para poder partir bem. E cuidados paliativos domiciliar, vamos entender? Morrer na própria casa. Observar quais são os medos que o paciente tem de ficar desassistido, entender quais são esses sintomas, perguntar para o médico se essa falta de ar vai deixá-lo em agonia ou não. O medo de lembranças tristes, como é que se trabalha isso? Quais são as lembranças que vão ficar impregnadas nesse domicílio? Se são lembranças de paz, de harmonia, ou de desespero, de cansaço, de dor. Observar quais são os temores que diminuem ou que aumentam durante a presença dessa família. E quais são os benefícios dos cuidados paliativos no ambiente familiar? Bom, para o paciente, em primeiro lugar, encontrar-se dentro do próprio ambiente familiar, onde ele é conhecido, mantendo a sua intimidade, poder realizar algumas tarefas do dia a dia, manter alguns hábitos, ou até mesmo hobbies que ele gosta de fazer, se alimentar com o cheirinho da nossa comida, isso é muito importante, Observar os horários, que não devem ser tão rígidos quanto é no hospital. Tudo isso é muito importante.
Nós mesmos fazendo isso, né? Por mais que se viaje, o melhor lugar para voltar é a nossa casa. Quantas vezes eu escuto de paciente hospitalizado: ai, Carmela, que saudade do meu chuveiro. Então, estar no seu ambiente familiar traz paz para o paciente. Para a família, geralmente, mostra-se sempre uma grande satisfação. Por quê? Porque ela está participando desse momento, ela está dando qualidade de vida, né? Eles sentem também que eles respeitam essa vontade do paciente em permanecer no seu domicílio. E que é importante para todos essa prevenção do que a gente chama de luto patológico. Nós precisamos tirar esse estigma de que o paciente tem necessidade de morrer no hospital. Luto não é doença. Luto faz parte de um processo de aceitação de finitude do outro que nós também vamos passar. Precisamos entender que quando a gente reduz as internações longas desse paciente, nós também trabalhamos com situações que vão deixar muita futilidade terapêutica, que eu digo. Existem situações que o paciente não quer mais, ele quer ficar só na sua casa com os seus. Cuidar é mais que uma tarefa técnica. Ela envolve fatores como atenção, carinho, amor. Lembra que eu falei lá no começo que os cuidados paliativos não é para qualquer pessoa fazer? Que primeiro você tem que pensar se você tem dom para isso. E a partir daí trabalhar a sua técnica. Você também pode começar com a sua técnica. E através de uma estruturação psicológica, acordar os seus dons. Porque além das tarefas técnicas, que é o banho, que é a comida, que é o decúbito desse paciente de um lado e para o outro, nós precisamos entender que envolve na qualidade de vida desse paciente que está caminhando para a finitude e que eu não sei quando é, atenção, carinho e amor. Quando a técnica e o que eu chamo de compaixão começam a andar em equilíbrio, aí sim eu começo a entender cuidados paliativos. Porque quando eu falo em compaixão dentro de cuidados paliativos, eu preciso entender que eu entro na dor do outro, trabalho isso e depois volto para a minha. A dor é dele e a minha é minha. Mas eu deixo a minha para trabalhar na dele, isso é compaixão. Quando eu consigo equilibrar, trabalhar lado a lado, eu saio mais estruturada e eu deixo o meu paciente estruturado. Lembrando que todo paciente é o amor de alguém. E eu preciso cuidar dele com todo respeito, honra, atenção, carinho e amor. Eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana que fala bem sobre a nossa vida. Ela diz que esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas. Nunca as nossas malas estão prontas e nunca a nossa conta está em dia. Não sabemos quando vamos. Do nada, né? Estávamos tão bem, fulano estava tão bem e de repente, puxa,
nossa mala, será que está pronta para ir? Nós não fomos criados para partir, mas nós precisamos entender que isso faz parte de um todo. A nossa conta nunca está em dia, porque nós não pensamos na nossa morte, nós não pensamos na nossa finitude. Mas quando nós estamos em cuidados paliativos ou cuidando daquele que está, nós precisamos perceber sim, que neste caminhar ele precisa ter toda a qualidade de vida e principalmente toda a saúde emocional para a cura do equilíbrio total. Isso nós temos que dar ao paciente, a cura do todo. Muito obrigado, paz e luz.